Dando continuidade com aquilo que nós estávamos falando no vídeo passado, né, a respeito de que o discipulado, ele é um lugar de descanso, né, entendendo que a fé não anula o meu instinto, muito menos o que eu sou, mas a liberdade que Cristo me proporcionou foi para que eu pudesse dizer não para aquilo que um dia me prendeu, né, para aquilo que um dia me escravizou. Então, eu entendo que hoje, né, a obediência ao mandamento, a obediência à palavra, o discipulado me faz compreender que eu não tenho somente o prazer na lei de Deus, porque eu tenho ela plenamente satisfeita dentro de mim, né? Como Romanos 7 vai dizer para nós, que Paulo ele vai falar, porque antes eu tinha prazer na lei de Deus, né? O bem que eu queria fazer, isso eu não fazia, mas o mal que eu não faço, esse eu acabo cometendo. O apóstolo Paulo ele é bem direto em nos mostrar isso, que existia uma lei que operava no seu corpo, que batalhava contra uma lei da mente, que impedia com que ele fizesse aquilo que ele queria, né? E ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte, né? Ou seja, ele demonstra de uma forma direta o quanto ele era preso, né, ao pecado, o quanto ele era escravizado pelo pecado. Porém, em Romanos 8, ele começa declarando a liberdade que Cristo trouxe, porque em Romanos 8, no versículo 3 e no versículo 4, ele vai dizer, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, em Cristo, eu entendo que eu não tenho mais somente o prazer na lei, porque eu tenho toda a palavra de Deus plenamente satisfeita dentro de mim. Amém? Então, essa é a liberdade que o discipulado me traz. É de poder dizer não para aquilo que um dia me prendeu. É para que eu entenda que é isso que Jesus quer proporcionar para mim e para a sua vida. É esse tipo de liberdade. Você não precisa somente ter prazer na lei, ter prazer na palavra, porque hoje você tem a palavra completa, satisfeita em você. Ela está cumprida em você, Jesus está em você. Amém? Quem segue integralmente o mandamento de Jesus, que se permite sem relutância o jugo de Jesus, para esse fardo que ele vai carregar se tornar leve. Porque eu não fico me opondo àquilo que Cristo pede. Eu não fico me opondo àquilo que Cristo quer que eu faça. Eu me submeto de bom grado. Amém? Porque quem segue integralmente, se permite sem relutância, não luta contra a palavra, entenda que a obediência é algo natural. Porque o mandamento de Jesus, ele só é duro para quem se opõe a ele. Porém, ele é suave e leve para aqueles que se submetem de bom grado. Então, é isso que vocês precisam compreender. É isso que Jesus quer que vocês entendam. Amém? Porque 1 João 5 vai falar que aquele que vence o mundo é aquele que nasce de Deus, né? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que para esses obedecer não é mais um pesar. Aqueles que nascem de Deus, aqueles que é nova criatura, eles têm essa consciência. Que a minha obediência hoje, ela não é mais um pesar, porque a minha obediência, ela está totalmente vinculada e ligada à palavra de Deus, ligada àquilo que Cristo fez por mim, para que aí sim eu possa viver tudo aquilo que Ele disponibilizou para mim e para a sua vida. Amém? Então, pessoas que geralmente ficam se opondo à palavra, que ficam relutando, né, contra a palavra, elas têm uma maior dificuldade de obedecer, de viver, né, de ter uma conduta agradável, porque eu preciso me render a esse ambiente, eu preciso me render através do discipulado a ter a palavra em mim, para que eu possa estar à altura de tudo que Ele preparou. Amém? Para que a liberdade seja algo real, não algo ilusório, para que eu não confunda liberdade com libertinagem, porque o discipulado vai te fazer entender a verdadeira liberdade que Cristo te proporcionou, onde o mandamento de Cristo ele é a prioridade, onde a obediência é algo vital na sua vida, onde você vai viver coisas extraordinárias, onde você vai viver a altura de realidades inimagináveis,
à altura de coisas que você nunca sonhou, porque você está disposto para isso. Amém? 1 João 5,3 fala isso, que esses mandamentos não são mais um peso, não são mais pesados. Obedecer é natural, santidade é natural. O discipulado, ter uma conduta agradável, não é algo que é forçado. Eu faço porque é natural, porque eu amo, porque é algo que está em mim. Então, eu entendo o que Cristo fez e é natural. Você não vê uma árvore para frutificar, ela forçando, né? Não precisa forçar, porque é natural para ela produzir fruto. Romanos 6 vai falar que, em 23, que o salário do pecado é a morte, porém o fruto que eu colho da santificação, o fruto que eu colho me leva à santidade. Então, santidade é fruto, e fruto é natural. Você produzir esse comportamento santo e agradável deve ser algo natural na sua vida. Precisa ser algo natural, para que você viva tudo o que Deus quer que você possa experimentar. Amém? É por isso que Jesus não vai exigir nada de mim e de você, né? Ele não exige nada de nós sem antes nos dar força para fazer aquilo. É por isso que você precisa ser humilde o suficiente para reconhecer o quanto você precisa de Cristo. Amém? Para que você viva tudo que Deus tem de preparado e disponível para mim e para você. Jesus não exige nada de nós sem antes nos dar força para fazer aquilo. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente se rende a uma vida totalmente dedicada a ele, o discipulado me faz compreender que o descanso é um lugar bom, né? Mas entenda que o lugar de descanso também é um lugar de confronto, porque é nesse lugar que Deus vai olhar para você e ver as coisas que em você precisam ser transformadas. O descanso também vai te proporcionar isso. Cristo vai te proporcionar isso. Que você carregue essa palavra, que você flua debaixo dessa autoridade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não tenha vergonha de reconhecer as suas fraquezas. Não tenha vergonha. 2 Coríntios 11, Paulo fala que se tem uma coisa que eu tenho de me orgulhar, que seja nas minhas fraquezas. Porque elas demonstram quem eu sou. O descanso é um lugar que eu entrego o meu jugo pesado, entrego aquilo que o mundo colocou sobre mim, e eu pego a palavra de Jesus para a minha vida, mas não para por aí. Ali eu vou ser confrontado. O fato de eu viver uma vida leve não significa que eu não vou ter confronto. Não confunda uma coisa com a outra. Absorva isso e pegue o pacote por completo. Mas entenda, reconheça o seu limite. O discipulado e o descanso vai te fazer entender isso. Nós somos seres limitados, nós temos fraquezas. Então não ache que é vergonha reconhecer uma fraqueza, porque aquilo que você vê como vergonha, Deus enxerga como oportunidade para que o poder dele seja revelado. Ele diz que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, não no seu orgulho, não na sua soberba. Então aquilo que você está enxergando como vergonha, Deus ele tem como uma oportunidade para que o sobrenatural seja revelado através disso. Discipulado me faz compreender muito bem esse lugar de descanso. Porque se obedecer é um peso, é porque o seu conceito de evangelho está muito mais relacionado àquilo que você faz e não naquilo que Cristo fez. Se obedecer para você é um peso, é porque o seu estilo de vida é muito mais baseado na justiça própria, nas obras legalistas, né? Você se torna um legalista assumido, uma pessoa que acha que vai crescer com base no que eu faço. O teu crescimento espiritual não tem a ver com aquilo que você faz. Um discipulado você compreende, você vai crescer, mas é com base naquilo que Cristo fez. E é por isso que vai ser leve. Porque se é com base no que eu faço, se torna pesado. Amém? Somente aquilo que Cristo traz é leve. Somente aquilo que Cristo nos dá é leve. Existe uma frase muito conhecida e também muito forte do pastor Neil Barreto, né? E que quando eu vi essa frase, Deus falou tanto comigo, sabe? É tão poderoso, é carregado de algo pesado, mas bíblico, porque ele diz assim: a liderança evangélica, ela morre de cansaço porque está tentando extrair fruto do Espírito e santidade de quem nunca nasceu de novo. Anota isso, né? A liderança evangélica morre de cansaço por tentar extrair fruto do Espírito e santidade
de quem nunca nasceu de novo. Então, é possível, Ian, eu estar na igreja, viver tempos na igreja e não ser salvo, não nascer de novo? Sim! Mateus 7, Jesus comprova isso quando ele fala, naquele dia, muitos virão em meu nome e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, curei, expulsei, servi a igreja, lavei o banheiro, fui diácono, pastor, presbítero, evangelista, mas eu te direi, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vocês que praticam o mal. Repare que a Bíblia fala, eu não vos conheço, Jesus não conhecia. Não tinha intimidade, não tinha relacionamento, não havia nascido de novo, porque Jesus é bem claro em falar, vocês que praticam o mal. 1 João fala que aquele que pratica o pecado nunca conheceu Deus. Então, pecar é uma coisa, praticar, está na prática é outra. Amém? Vocês estão compreendendo? Existe muito, é por isso que eu falei para vocês que é possível você estar na igreja, mas não ser discípulo. E é por isso que Deus, através dessa aula, quer te levantar como um discípulo de Cristo, para que aí sim você possa levantar futuramente outras pessoas. Amém? Porque você precisa entender cada fundamento, você precisa entender cada princípio, você precisa entender aonde você está alicerçado. Para que, Ian? Para que aí sim você viva à altura, você viva com a compreensão de tudo que Deus quer que você tenha dentro de você, na sua mente, no seu coração. Amém? E é por isso que no descanso eu entendo que eu tenho uma vontade, eu entendo que eu tenho um desejo, eu entendo que eu tenho um querer, eu entendo que eu tenho algo que eu quero, algo que eu necessito. E essa é a maior convicção que nós precisamos crer, porque a cruz de Deus não anula a nossa vontade. Eu e você temos uma vontade, eu e você temos um querer, temos um desejo pessoal, temos um desejo próprio, mas a cruz não anulou a sua vontade. A cruz não anulou a vontade de Jesus, porque o Cristo no Getsemane, ele diz, Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Ou seja, ali no Getsemane, o próprio Cristo, ele está dizendo para o Pai, eu tenho uma vontade, mas eu creio e eu tenho certeza que a sua vontade é superior à minha. Porque o que importa para Deus não foi o sacrifício de Jesus na cruz, foi a obediência dele no Getsemane. O que importa para Deus não tem a ver somente com o seu sacrifício diário, tem a ver com a sua obediência. Porque o que adiantava Jesus se sacrificar na cruz, né? Se ele não queria obedecer no Getsemane? É por isso que a cruz não anula a minha e a sua vontade, você tem uma vontade. A questão é, você precisa aprender a alinhar essa vontade com a vontade de Deus. O discipulado te faz compreender isso. Porque na vida de discipulado, você vai aprender que a obediência é a sua prioridade, é um compromisso radical, vocês lembram? Onde Deus iria minha prioridade. E é por isso que a cruz não anula, porque Filipenses 2, 6, 8 vai dizer, né, que ele se tornou obediente até a morte. Porque se Jesus e o Pai são um, como João 10,30 fala, como que poderiam suas vontades divergir uma da outra? Isso pode acontecer pelo fato de, embora sendo Deus, ele não usou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se coloca na posição de servo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus não era Deus, ele aprende a obedecer. Hebreus fala sobre isso, que ele aprende a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, nós precisamos compreender que eu e você temos uma vontade. A questão é que uma vida de discipulado vai me fazer priorizar a vontade de Deus, vai alinhar a minha vida com a vida dele, para que eu viva uma obediência totalmente centrada à luz da Escritura, à luz da palavra, tendo essa palavra como fonte de prioridade de vida. E esse é o meu fundamento básico, único, de tudo que eu preciso. Amém? Hebreus 5,8 que fala que, embora sendo filho, aprendeu a obedecer, né? Foi como o homem que Jesus aprende a obedecer à vontade de Deus, já que como Deus e onisciente, ele não precisaria aprender. Deus, Jesus na terra não era Deus. As pessoas, tem pessoas que falam sobre isso, mas não é, porque se Deus é onisciente, para que ele precisaria aprender? E a Bíblia fala que ele precisou aprender. Então, se ele aprende, é porque ele não era Deus. Amém? Uma questão de lógica. Então, é por isso que eu preciso transformar o querer de Deus no meu querer, porque não basta uma obediência se eu não quero aquilo. Isaías 1,19 fala, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa
terra. Então, eu preciso entender que se eu quero e obedeço, eu preciso alinhar o meu querer com o querer de Deus, para que aí sim a minha obediência seja completada com sucesso. Amém? Não adianta obedecer sem querer, a sua vontade precisa se alinhar dele, para que você desfrute do melhor. Nada é por obrigação. Tudo que nós devemos fazer para Jesus e para Deus é por amor. O discipulado me faz ter uma vida agradável, um comportamento santo e digno, não por obrigação, não para mostrar para as pessoas, mas por amor, por entender que Ele está acima de tudo. Ele é a minha maior fonte de prioridade. Ele é tudo o que eu preciso. Amém? É por isso que Cristo é o caminho. Cristo é o lugar pelo qual eu preciso estar para viver e desfrutar dessa realidade. Para onde vai ser levado aquele que aceitar o chamado para ser discípulo? Né? Temos de levar essa pergunta àquele que somente sabe a resposta. Só Jesus sabe para onde leva esse caminho. Nós sabemos que será um caminho de misericórdia sem limites, mas também será um caminho alegre, porque discipulado é alegria. Né? A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria não está baseada em uma situação, a alegria é uma condição, é um estilo de vida. Discipulado me faz entender que eu vou viver várias misericórdias, eu vou viver coisas difíceis, mas a alegria do Senhor está sobre mim, a alegria de Deus está sobre a minha vida. Isso é o suficiente, isso é o fundamental, isso é o necessário para tudo aquilo que eu sou, tenho e faço para Deus. Amém? Take 6, discipulado. Bom, voltamos aqui para a matéria, voltamos aqui para o assunto sobre discipulado. Nós vamos entrar agora dentro de um assunto que também é fundamental, né, para que a gente possa continuar compreendendo. Nós estávamos vendo a respeito do discipulado ser um lugar de descanso, assim também como nós estávamos entendendo que o discipulado me faz compreender o ambiente da intimidade, né? Agora nós vamos entrar também num assunto que ele é muito, muito, muito importante, que é sobre o lugar da habitação. Anote aí, o lugar da habitação. Existe uma frase de Oswald Chambers, que esse homem ele vai dizer o seguinte: o que nos molda não é aquilo a que nós dedicamos mais tempo, e sim aquilo que exerce o maior poder, o maior domínio sobre nós. Né? Ou seja, aquilo que me molda, aquilo que te molda, não é somente aquilo que você se dedica mais tempo, mas sim tem a ver com aquilo que mais exerce poder sobre a sua vida. Né? Às vezes você pode passar horas e horas lendo, horas e horas estudando, mas se somente naquele momento 10 minutos foram o que realmente tiveram poder e foram valorosos para você, tiveram validade, é aquilo que realmente vai exercer poder sobre você. É aquilo que realmente vai mudar a sua vida. É aquilo que realmente vai transformar quem você é. Amém? E por que eu estou falando sobre o lugar da habitação? Porque eu preciso me render não somente a um ambiente de intimidade, mas também preciso me render a um ambiente de lugar de habitação, entendendo que Deus, Ele é essa prioridade. A Bíblia tem 66 livros. Vocês sabem que o livro mais lido do mundo, né, é a Bíblia. Da Bíblia, que tem os 66 livros, o livro que é mais lido, eu não sei se vocês sabem, mas é o livro de Salmos. E de Salmos, 73 deles são atribuídos à pessoa de Davi. Ou seja, quase metade de Salmos é atribuído a Davi. Se eu dizer na Bíblia que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, né? E se o livro da Bíblia que é mais lido é o livro de Salmos, e de Salmos quem mais escreveu foi Davi, seria um exagero dizer que Davi se torna um dos homens mais importantes da história da humanidade? Claro que não, né? Porque se a Bíblia é o livro mais lido, da Bíblia os Salmos é o mais lido, de Salmos Davi é o que mais escreve. Automaticamente a gente pode perceber que Davi se torna um dos homens mais relevantes, né? Um dos homens mais importantes para a história da igreja, e isso é fundamental. Porque
Davi, ele recebe um título, Davi ele recebe uma nomeação que chama muito a minha atenção para esse assunto que nós vamos falar a respeito do discipulado. Porque é tão interessante você perceber que existe uma classificação de Davi na Bíblia que não fala da sua reputação diante dos homens, mas da sua reputação diante de Deus, né? Lá em Salmos 89, versículo 20, em Atos 13, 22, nós vamos ver muito bem isso, né? Davi, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, né? E quando eu olho para a Bíblia e vejo que Davi se tornou um homem tão importante, um homem que foi segundo o coração de Deus, eu paro para analisar algo que às vezes é surpreendente e choca muito, porque eu falei com vocês que o que mais me surpreende nessa classificação é porque não está falando da reputação de Davi diante do homem, mas está falando da reputação de Davi diante de Deus. A questão é por qual razão Davi recebe esse nome, mesmo não sendo um homem perfeito, porque nós conhecemos os pecados. Se não foi por causa da perfeição, por qual motivo seria? Porque nós sabemos que Davi não foi um homem perfeito. Davi teve falhas e erros que tiveram consequências gravíssimas. Nós sabemos que Davi foi um homem que, por exemplo, ele pecou com Batseba, não somente pecou e adulterou, mas também mandou matar o seu esposo. Corta e depois volta. Voltando. Nós sabemos que Davi não foi um homem perfeito, mas Davi tinha seus pecados. Por exemplo, ele adulterou com Batseba, e não somente adulterou com Batseba, mas também mandou matar o seu esposo, mandou matar Urias. Então, você vê que ele trouxe, através desse pecado, consequências que foram gravíssimas para a sua família. Todos nós conhecemos e sabemos que essas consequências foram derramadas, né, e acabaram gerando resultados graves na família de Davi, como, por exemplo, quando a sua filha, né, Tamar, ela é estuprada pelo seu irmão Aminon, e Absalão, revoltado, mata Aminon. Então, a família de Davi foi destruída por conta de alguns delitos, né, e por conta de pecados que ele comete, que geraram consequências graves, né? Não ache você que os nossos pecados, por serem perdoados, eles não vão ter consequências, né? Porque nós vamos colher frutos de semente que plantamos. Mas o que mais chama a atenção é isso: por qual motivo Deus olha para Davi, mesmo não sendo perfeito, mesmo tendo tantas falhas, o que faz Deus olhar para Davi e falar: cara, esse homem, ele é segundo o meu coração, esse homem, ele está alinhado com o que eu penso, ele está alinhado com o meu coração. Eu penso que isso se deve a um fato que é claramente revelado nas Escrituras, embora nem sempre percebido, né? Davi foi assim chamado pelo Senhor por apresentar algo essencial que o Senhor espera dos homens. A ideia de que Deus procura algo nas pessoas, ela pode ser vista na frase: achei Davi, meu servo, lá de Salmos 89, versículo 20. Quando o salmista diz, né, achei Davi, meu servo, ali não está falando de Deus procurando pela pessoa de Davi, né? Tipo assim, Davi se escondeu, Deus está procurando. Não, até porque Deus, ele é onisciente, onipresente, Deus sabe de todas as coisas. Então Deus não estava procurando pela pessoa de Davi, Deus estava achando em Davi uma característica, né, algo que Deus encontra nele e que chama atenção. Existem algumas versões, né, da Bíblia que vai usar a expressão escolhi, né, meu servo Davi, né, achei meu servo, ou encontrei meu servo. Eu acho que a versão que mais expressa bem é escolhi, porque Deus escolhe Davi exatamente por encontrar nele algo que chama a atenção de Deus. Davi entendia muito bem o que o lugar da habitação proporcionava, principalmente no discipulado. Porque embora esse texto sozinho possa sugerir isso que eu falei, né, que a busca divina fosse pela pessoa e não pela característica encontrada nela. Portanto, vejamos outra declaração bíblica neotestamentária sobre o assunto, né? Lá em Atos 13, versículo 22, onde a Bíblia vai dizer: e quando este foi retirado, levantou-lhes como a rei Davi, o qual também deu testemunha e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Esse versículo relaciona a frase achei Davi
com as expressões o homem segundo o coração de Deus, aquele que cumprirá, aquele que irá fazer, irá satisfazer todas as minhas vontades. Então você percebe que Deus, ao olhar para Davi, ele encontra uma característica, encontra algo específico e peculiar que chama a atenção de Deus, né? E o que é isso que Deus encontra em Davi, né? Nós vamos poder esquadrinhar o coração de Deus, esquadrinhar as Escrituras, para poder analisar muito bem isso. Porque esse versículo, né, ele vai relacionar muito bem. Porque aqui está falando que achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E glória a Deus por isso. Porque nós podemos perceber que o que chama a atenção de Deus em Davi é o fato de que, embora Davi fosse um homem com falhas, um homem limitado, era um homem que estava totalmente entregue, totalmente com o coração rendido a cumprir e a executar a vontade de Deus. Porque no discipulado você vai compreender bem isso, que embora você seja alguém falho, embora você seja alguém limitado, embora você seja alguém que tem fraquezas, que vai falhar, que vai errar, e você não pode negligenciar isso, mas você vai entender algo que é fundamental. Embora isso, você vai ter um coração rendido a Ele, um coração que, mesmo sabendo que está errado, vai reconhecer isso e vai buscar cumprir e fazer a vontade de Deus, executar a vontade do Pai, fazer aquilo que Deus almeja, sabe, aquilo que Deus sonha comigo e com você. Porque Deus, Ele deseja isso, Ele deseja que você tenha um coração rendido a Ele, que embora você seja alguém falho, embora você seja alguém que tenha erros, embora você seja alguém que seja limitado, você está com o coração rendido a Deus. Você tem uma vida totalmente entregue a Ele. Amém? Esse versículo vai declarar bem isso. O que chama a atenção de Deus, Davi, o que faz Deus olhar para Davi e falar, esse homem é segundo o meu coração, é porque Davi buscava executar todas as vontades de Deus. Você que está me escutando, entenda isso. Quanto mais você alinhar o seu coração com Deus, entendendo que você tem falhas, mas você se arrepende e busca obedecer à vontade dEle, Deus também não somente olha para Davi e somente limita Davi a ter esse título, porque Deus quer olhar para mim e para você e falar, esse homem, essa mulher, ele é segundo o meu coração. Amém? Então, Deus seria um Deus exigente por pedir que a gente buscasse Ele acima de tudo, né? Porque às vezes, quando eu olho para a palavra, no meu questionamento humano, né, dentro das minhas razões, dentro do meu intelecto, às vezes eu falo, cara, será que Deus não é exigente? Porque Deus pede que Ele seja a prioridade de tudo, né? Deus, Ele é a prioridade, me busca acima de todas as coisas, me busque o Teu reino como prioridade. Mas a questão é que Deus não faz isso porque Deus é carente. Deus não faz isso porque Ele tem carência de você. Não, Ele faz porque Ele entende que você e eu necessitamos disso. Que sem isso, nós não vamos conseguir, não vamos chegar a lugar nenhum. Amém? E é por isso que a humanidade, ela foi criada para buscar Deus. O discipulado me faz compreender muito bem isso. Eu fui criado para buscar o Senhor. Eu fui criado para buscar Deus. Deus me criou para revelar quem Ele é no meu dia a dia, no meu cotidiano. Amém? Então é isso que nós precisamos entender, porque buscar a Deus é uma necessidade, conhecer Deus é uma decisão. Eu busco a Deus, você busca a Deus porque você necessita, porque eu necessito. Agora, conhecer quem Ele é, ter intimidade, habitar nesse lugar, é uma decisão, não é para qualquer um. Amém? Então, um texto que vai revelar muito bem essa característica que existe em Davi, está lá em Salmos 27, no versículo 4, né? Salmos 27, versículo 4, onde a Bíblia vai dizer, uma coisa pedi ao Senhor, e é essa que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Ou seja, uma coisa eu pedi ao Senhor, e essa é que eu procuro, e que eu possa viver na casa do Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor
todos os dias. Repare que esse texto vai revelar muito bem essa característica que existe em Davi. Ele fala, uma coisa eu peço. Primeira coisa que a gente analisa aqui, uma petição. A prioridade de pedido. Qual é a prioridade de pedido de Davi? Eu quero habitar. É isso que eu peço e é isso que eu procuro. Repare esse foco de Davi. Ele tem uma petição, e a petição é a mesma coisa que ele procura. Só uma coisa, não adianta você pedir uma coisa e procurar outra. Está entendendo? Não adianta da sua boca sair uma declaração, mas o seu comportamento está conectado a outra coisa. Porque se eu peço, eu preciso procurar aquilo que eu peço. Não adianta eu declarar com a boca, mas o meu comportamento não ser coerente. Já falei isso com vocês. Então, se eu peço uma coisa do Senhor, eu preciso não somente alinhar o que eu peço, mas o que eu procuro. Buscar a minha vida ser alinhada com aquilo que eu estou pedindo. E Davi entende isso. E a declaração é que eu possa viver, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a bondade e para buscar orientação. Davi entende que é no templo, que é na presença, que é nesse lugar de habitação. Por isso que ele fala, eu quero viver nesse lugar. Eu desejo habitar nesse lugar. Porque é nesse lugar que a direção vem. É nesse lugar que o refrigério vem. É nesse lugar que a palavra de Deus vem sobre mim. E é nesse lugar que eu vou viver tudo aquilo que Deus está querendo que eu viva. Amém? Outra declaração que vai ampliar muito bem o entendimento disso é Amós capítulo 9, no versículo 11, né? Amós 9, versículo 11. É a outra declaração que vai ampliar muito mais o entendimento da primeira, que diz, naquele dia eu tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade. Repare que Deus está falando aqui por meio de Amós que ele queria levantar o tabernáculo caído de Davi e reparar as suas brechas, tornar a levantar as suas ruínas e edificar como nos dias da antiguidade. Porque Amós, através de uma revelação, ele vai usar essa expressão. Porque Amós ele foi contemporâneo de Isaías e de Miqueias, né? Ele viveu na mesma época do profeta Isaías e do profeta Miqueias. Ele sofre uma grande oposição no Reino do Norte e ele retorna até Judá, onde ele registra essa mensagem. Judá vivia nessa época, em comparação com as últimas gerações, um momento de glória, porque nos dias do rei Uzias, a nação prospera não só economicamente, como também militarmente. Ou seja, a nação de Israel estava vivendo, a nação de Judá estava vivendo um momento impecável, né? Nos dias do rei Uzias, a nação prospera economicamente, prospera militarmente, prospera politicamente falando, e logo depois que Amós, ao sofrer a oposição no Reino do Norte, ele retorna para Judá, ele registra essa mensagem, ele olha para a situação de Judá, vê Judá crescendo de uma maneira exorbitante, né? Vê crescendo de uma forma exponencial, ele vê como que a nação prosperava, ele vê como que Judá crescia, como que o rei Uzias governava bem o povo, como que o povo crescia economicamente, como que o povo crescia militarmente. Porém, Amós, ao olhar para toda aquela prosperidade, para aquilo que estava de bom acontecendo, ele registra e fala, existe algo no coração de Deus que Deus sente falta. Isso que vocês estão vendo não está bom o suficiente. Vocês acham que está bom, mas ainda não é o suficiente. Ainda existe algo no coração de Deus, ainda existe algo que está fazendo falta, né? E, portanto, em dias de uma possível comparação com o reinado de Davi, porque antes do reinado de Uzias, né, os reis que vieram antes foram reis que prejudicaram Judá, né? Reis idólatras, reis pagãos, reis que se afundaram na prática do pecado, na prática da idolatria. E quando Uzias vem reinar, ele restaura a palavra, restaura uma vida íntegra, uma obediência, e ao ponto do seu reinado ser comparado com o reinado de Davi. Portanto, em dias de uma possível comparação com o reinado de Davi, não me parece coincidência que Deus tenha protestado ao seu povo justamente para falar do que ele mais sentia falta da geração davídica, né? Não era do poder econômico ou militar.
O que o Senhor sentia falta dos dias de Davi e queria de volta nos dias de Uzias era o tabernáculo de Davi. Ou seja, Deus está falando, o povo está bem, está crescendo economicamente, está crescendo militarmente, mas ainda existe algo que falta, ainda existe algo que o povo precisa. Eu retornarei e eu vou edificar, eu vou levantar o tabernáculo de Davi. Deus sentia falta nos tempos de Uzias, que era da época de Davi. O que Deus sentia falta era o tabernáculo de Davi. A questão é que entre o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão e o que Davi edificou, né, o de Davi foi o mais simples, porque não tinha aquela obra sobrenatural que é encontrada no tabernáculo de Moisés. Também não tinha a riqueza que existia no templo de Salomão. O tabernáculo de Davi, comparado ao templo e ao tabernáculo de Moisés, ele era muito mais simples, era só uma tenda, né, sustentada e a arca da aliança no meio. Porém, a Bíblia está falando que Deus sentia falta, na época do rei Uzias, algo que existia na geração de Davi. E isso que Deus sente falta é o tabernáculo. É o de Davi. Existia algo, e eu não estou falando da estrutura física. Eu estou falando de algo que esse tabernáculo carregava, de algo que eu e você precisamos carregar, e que somente no discipulado isso vai ser prioridade. Amém? Entre o tabernáculo de Davi e de Moisés, e entre o tabernáculo o templo de Salomão e o de Davi, existe uma diferença enorme. Amém? Era uma tenda simples, com uma arca da aliança no meio. A questão é, o que Deus queria desse tabernáculo? Porque lá em Atos 15, do versículo 16 ao 18, nós vamos entender muito bem isso. A Bíblia vai dizer: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Eu levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Aqui Tiago, irmão de Jesus, vai usar o mesmo versículo de Amós para trazer essa realidade para a gente. E o que é mais interessante é porque aqui em Atos 15 está acontecendo o concílio de Jerusalém, né? Quando Paulo e os outros apóstolos se reúnem para decidir a respeito da lei cerimonial, né? Da circuncisão, se precisava ou não precisava ser aplicado nos gentios. E enquanto eles estavam naquele debate teológico, vocês lembram disso, né? Eles estavam naquela ênfase doutrinária, discutindo sobre aquilo. Tiago, irmão de Jesus, olhando aquela situação, eu imagino ele se deparando com aquela realidade, e ele fica assustado, e ele fala: gente, vocês não entenderam, né, o que está acontecendo. Vamos pegar a palavra aqui para vocês entenderem, porque depois disso eu voltarei e reedificarei o tabernáculo. Deus está querendo reedificar novamente, para que o restante dos homens busque ao Senhor. Vocês estão tão preocupados com coisas externas, com coisas doutrinárias, com coisas que não têm a real importância comparado com aquilo que realmente nós precisamos fazer, que é fazer com que as pessoas conheçam a Deus. O que Deus está querendo levantar novamente na nossa época é o tabernáculo de Davi. Mas quando Deus está falando de levantar através dessa palavra profética, não está falando da estrutura, do espaço físico, não está falando da estética, está falando da essência que o tabernáculo carregava, está falando da essência que Davi tinha naquele tabernáculo, de priorizar a presença, de habitar na presença, de estar na presença, de fazer um ambiente de adoração como prioridade, independente da estrutura, independente da estética, independente da performance, independente da liturgia, independente dos padrões. Deus estava querendo pôr no coração do povo aquilo que já existia na época de Davi, porque Davi tinha esse coração onde a presença era o suficiente, onde o lugar da habitação era o suficiente, onde o propósito eterno do discipulado é o suficiente. Amém? Sabe, que caiam as liturgias, que caiam os padrões, que caiam as estruturas, mas para que a essência permaneça.
que o lugar da habitação permaneça, que o lugar da intimidade permaneça, que o lugar onde o discipulado é priorizado permaneça. Tiago, ele olhando, gente, não importa para aplicar a lei cerimonial em gentio, o que importa é que as pessoas precisam buscar Deus. Vocês precisam ter uma vida de oração, uma vida para revelar, o mundo precisa conhecer esse Deus, assim como eu conhecia, imagino o Tiago falando sobre isso, sabe, o homem precisa buscar Deus, e Deus está falando, eu quero levantar hoje isso, e Deus está falando com você que está me ouvindo aí agora, Deus quer levantar a mesma coisa que existia na época de Davi, que existia na época do rei Uzias, e que precisa existir hoje. Esse tabernáculo que vai ser levantado é o seu coração, é o altar do seu coração, para que você não se iluda com aquilo que é passageiro, mas para que você viva aquilo que é eterno. Amém? Salmos 91 vai falar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Nós somos chamados para habitar na presença e não para visitar a presença. O lugar que Deus quer que nós estejamos é um lugar de habitação e não um lugar de visitação. Davi entendia que ele precisava habitar nesse lugar, ele precisava habitar nesse ambiente. Amém? Porque a palavra ali para habitar, para permanecer, é a palavra no hebraico yashab, que significa permanecer, habitar, fazer morada. Assim como em Salmos 27,4 ele diz, né, uma coisa eu pedi, essa que eu procuro, que eu possa habitar, viver na casa do Senhor. É isso que nós precisamos hoje. Nós precisamos ter a presença de Deus como uma habitação, como uma rotina. E o discipulado te faz compreender muito bem isso. Uma vida de relacionamento, onde a presença de Deus ela é valorizada. Davi buscava aquilo que é uma realidade para mim e para você, aquilo que é uma realidade para nós. Nós somos o lugar da habitação, sabe? Nós somos o lugar da intimidade, aquilo que os profetas ansiavam, aquilo que Davi tanto buscava, mas ele se limitava a um espaço físico, a uma estrutura, ao tabernáculo, à tenda, com a arca da aliança. Hoje ele não precisa mais da arca, porque nós carregamos a arca, nós somos a presença, nós carregamos a presença. Amém? Então você não precisa mais de uma estrutura, você não precisa mais de um espaço estético. O que você precisa é da presença. O que você precisa é de um lugar onde a palavra de Deus ela é o suficiente para você. Onde você entende que uma estrutura nunca vai ser maior que a presença. A adoração não se limita a 4 paredes. Discipulado me faz viver relacionamento em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer momento. Amém? É isso que nós precisamos compreender. É isso que nós precisamos viver. É essas realidades que Deus anseia que o seu povo viva, que o seu povo tenha. Sabe, eu estou cansado, eu não quero mais ver outra coisa, eu não quero viver além daquilo que Deus quer que eu viva. Eu preciso entender isso. Buscar aquilo que é uma realidade para nós. Amém? Então, nós vamos partir para um próximo ponto agora, porque dentro do lugar da habitação existe um subtópico, né? No lugar da habitação a gente vai entender que tem uma coisa que é importante no discipulado, porque lembra que eu falei para vocês que discipulado é uma vida de aprendizado. E para mim aprender eu preciso estudar, né? Eu preciso ler. Quando eu entro nesse ambiente de intimidade, quando eu entro nesse ambiente de habitação, onde Deus ele é a prioridade, onde a presença é a prioridade, onde o relacionamento é valorizado, eu estou aprendendo com Deus, eu estou revelando o caráter dele através de mim. Eu estou, através de uma vida de estudo, através de uma vida diária, de rotina diária com Deus, eu estou buscando revelar aquilo que Deus quer que eu faça. Então, eu preciso ter uma vida de estudo, porque o lugar da habitação me faz estudar, me faz ter uma vida de leitura, uma vida de comprometimento bíblico. Porque, anote aí, a importância do estudo, né? É um subtópico do lugar da habitação. A importância do estudo, porque dentro desse lugar eu vou dar prioridade para o estudo. Põe aí, a primeira coisa da importância é que o estudo expressa.
A questão é, o que o estudo expressa? Porque quando lemos e estudamos, isso expressa algo na nossa vida. Quando você vive uma vida de leitura, quando você vive uma vida de estudo, você está expressando algo. A questão é, o que você está expressando? É simples. O que você está expressando é comprometimento. Porque quando lemos e estudamos, isso expressa o nosso comprometimento com o discipulado piedoso. Uma das primeiras coisas que eu me lembro de ter aprendido como novo convertido foi a palavra grega para discípulo, que é matatel, né? Que significa literalmente um aprendiz. Porque ser chamado em Cristo é ser chamado para aprender. Ser chamado para o discipulado é ser chamado para crescer e para se desenvolver, para que possamos aprender a viver de modo digno do Evangelho, né? Ter um comportamento agradável. É por isso que uma vida de estudo expressa comprometimento, né? Com o discipulado piedoso, onde eu expresso que eu tenho um compromisso com aquilo que eu faço, com o que eu leio, com o que eu creio. E é por isso que o discípulo é o aprendiz, é aquele que vive uma vida de aprendizado. Amém? E geralmente lá em casa, quando eu estou estudando, né, meus pais, a minha avó, ela vê lá a mesa cheia de livros e fala, caraca, como que você consegue? Porque o estudo na nossa vida, ele expressa esse comprometimento, né? Quando nós temos e vivemos uma vida de estudo, onde o discipulado me faz buscar, onde esse ambiente da habitação me faz ter comprometimento, isso vai me fazer expressar, né, o compromisso daquilo que eu busco. Mas entenda algo, não existe compromisso se não houver submissão, porque o que prova a fidelidade é a compreensão do propósito. Você nunca pode esperar o compromisso de alguém enquanto ele não entende a missão daquilo que ele serve, né? Do porquê que ele está ali. Porque eu não posso ser fiel com alguma coisa se eu não compreendo o propósito daquilo. Eu não tenho como eu ter um compromisso com algo, ser fiel a um compromisso, se eu não entendi, não compreendi o propósito. Porque você não vai assumir compromisso com aquilo que você não sabe, com aquilo que você não conhece. Sim ou não? Você não vai assumir compromisso com aquilo que você não conhece, com aquilo que você não entende o propósito, com aquilo que você não entende a missão. Então é por isso que não existe compromisso se não houver submissão, porque o que prova a fidelidade é compreender o propósito. E por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes a gente quer que as pessoas sejam fiéis. Você futuramente vai discipular pessoas, às vezes você quer que as pessoas sejam comprometidas como você é, mas não entenda que compromisso não é algo que se força, fidelidade não é algo que se força. Explica o propósito, explica tudo aquilo que Deus fez, explica Jesus, mostra a missão, porque quando a pessoa compreende o propósito, quando a pessoa absorve a missão, ela se torna submissa, ela se torna fiel, ela se torna comprometida com aquilo que ela carrega. Amém? Então entenda que você não vai fazer com que a pessoa obedeça, com que ela seja comprometida com base no que você pensa ou quer. Você precisa ensinar o propósito, ensinar tudo isso aquilo que eu estou falando com vocês aqui nessa aula, tudo aquilo que está sendo mencionado, porque só assim essas pessoas vão viver aquilo que elas precisam viver. Só assim elas vão ter uma compreensão maior de tudo isso. Não existe compromisso se não houver submissão. Amém? O apóstolo Paulo, ele era um cara com muito conhecimento. Ele mesmo estudou a lei mosaica aos pés de Gamaliel, o qual era o mais requisitado na escola farisaica da instrução, né? Ele também teve toda a revelação do Evangelho diretamente do próprio Jesus Cristo, como ele menciona em Gálatas 1,12. Ele também tem as visões, né, do próprio paraíso, como ele relata em 2 Coríntios 12,2. Mas Paulo não se contentou em descansar no estudo ou no aprendizado do passado, porque em Filipenses 3,12, Paulo diz, não que eu já tenha recebido ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado, ou seja, Cristo Jesus. Paulo não se contentava somente em ficar com o ensinamento passado, porque Paulo foi instruído pelo maior fariseu que já existiu, o maior mestre da lei, Gamaliel, né? Dentro da escola rabínica, da escola judaica, Gamaliel foi o maior fariseu daquela época, principalmente. E Paulo era instruído por esse homem. Paulo era um homem letrado, que tinha um conhecimento, mas ele fala aqui em Filipenses 3,12, não que eu já tenha recebido, mesmo que Paulo tenha vivido coisas extraordinárias, tivesse um conhecimento vasto, ele entende que ele precisava prosseguir conhecendo Jesus.
pelo qual ele também foi conquistado. Paulo entendia que mais do que ter uma vida de palavra, ele precisava ter uma vida de poder, porque o discipulado faz priorizar o fruto, lembra? A vida. E é por isso que em 1 Coríntios 12 ele fala, eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Aí ele continua dizendo, eu não vou até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu vou até vocês com demonstração de poder do Espírito. Eu vou até vocês demonstrando com vida, demonstrando com realidades, porque Paulo não se contentava em ficar com o estudo do passado, ele queria permanecer e progredir no conhecimento, na revelação da palavra, entendendo que ele podia continuar conhecendo, ele podia continuar crescendo, ele podia continuar vivendo realidades que Deus tem preparado para ele, porque 2 Pedro 3,18, olha o que o apóstolo Pedro fala, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, né? Não somente cresça no conhecimento, na informação, mas cresça também na graça. Por quê? Mais importante do que ter um acúmulo de informação é ter a revelação de quem nós somos. Porque o conhecimento de quem eu sou é muito mais importante do que um acúmulo de informação. Não adianta somente expressar o compromisso com a letra, com o estudo, mas não ter graça, não ter revelação dentro de mim. Porque é isso que nós precisamos para gerar vida nas outras pessoas. É ter graça, é ter vida, é expressar e compartilhar isso com as pessoas, é gerar isso, né, nas pessoas. Amém? Paulo foi um homem dedicado a crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Da mesma forma, estudar e ler, ela é uma expressão da nossa dedicação a crescer, a prosseguir adiante, para que nós possamos nos tornar o que fomos chamados para ser. Se estivermos treinando outros homens e mulheres a prosseguir adiante no conhecimento de Jesus, nós temos que prosseguir adiante também. O estudo expressa esse compromisso. Nós estamos liderando pessoas que estão crescendo em aprendizado. Vocês estão aprendendo. Mas eu não paro por aqui. Eu não me limito aqui. Eu preciso continuar avançando. Eu preciso continuar aprendendo. Amém? Eu não posso me limitar a esse ambiente, eu preciso continuar, eu preciso avançar. O aprendizado, ele é eterno, é uma vida de aprendizado. Se eu vivo eternamente, se o que eu faço e as minhas obras são para permanecer, eu preciso entender que eu vou estar aprendendo, eu vou estar em contato com isso o tempo inteiro. Então a primeira coisa que o estudo faz, o estudo expressa. Expressa o quê? Comprometimento. Mas não somente isso, porque o estudo também alimenta. Amém? O estudo, a importância do estudo, a primeira é que o estudo expressa, e a segunda importância é porque o estudo alimenta. Amém? Porque nós não meramente lemos livros bons, nós nos apoiamos neles. Abrimos em nossa mente e lhe damos o dom da influência, né? Porque quando a gente lê livro, quando você estuda a Bíblia, você não somente está lendo, você está se apoiando naquilo que você lê. Eu não sei se você sabe, mas aquilo que você lê, a leitura que você faz, ela se torna uma base na sua vida. Se torna um fundamento para tudo que você faz e para tudo que você vai fazer. E é por isso que você precisa compreender isso. Você não somente lê livro, você se apoia nele sem se perceber. Porque quando a gente abre a nossa mente para a leitura, a gente se torna disponível para que aquele livro e aquele ensinamento exerça um dom de influência na nossa vida. E no discipulado, eu preciso permanecer que isso aconteça. Principalmente quando eu falo da palavra. A palavra precisa exercer influência na minha e na sua vida. Como amigos, os livros nos alimentam. Assim como eu me relaciono com pessoas no discipulado, assim como você vai se relacionar com pessoas, vai treinar pessoas, e geralmente você vai atrair características. Quando você lê um livro, geralmente acontece a mesma coisa, você vai atrair a essência daquele livro para você. Às vezes até a fala do autor, o modo de falar do escritor, ele pode estar morto, né? Ele pode nem estar aqui mais, mas pelo fato de você ler tanto dele, você pode pegar a maneira de falar. Por quê? Relacionamento. Isso te alimenta, né? Isso te dá sustento. Amém? Então, é isso que nos torna potentes, é isso que nos torna uma igreja sadia. É isso que nos faz ter um discipulado saudável, né? Onde eu vou crescer com base na palavra, onde eu vou viver coisas extraordinárias. É isso que me torna potente, é isso que me torna valioso, justamente como os livros eram para Paulo. Eu estou falando aqui de Paulo porque os livros para o apóstolo,
O livro para um mestre é algo muito importante. O mestre ama ler, né? E você precisa entender isso. Em 2 Timóteo 4,13 vai dizer, Paulo transmite uma instrução que é muito surpreendente para Timóteo. Ele fala, quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade na casa de Carpo, bem como também os livros e especialmente os pergaminhos. Você sabe o que me faz ser tão surpreendente essas palavras? É porque, eu não sei se você sabe, mas Paulo estava preso. Paulo está na prisão. E não somente na prisão, Paulo já tinha sido sentenciado à morte. Ou seja, Paulo preso, sabendo que ia morrer, o que ele pede para Timóteo? Timóteo, quando você passa na casa de Carpo, em Troade, traga a minha capa, mas traga também os meus livros e os pergaminhos. Um cara na prisão, um cara preso, sabendo que ia morrer. Como que esse cara tem uma mente voltada para a leitura? É interessante você ler isso, porque provavelmente Paulo estava querendo dizer o seguinte, ei Timóteo, traga-me uma comida decente, porque a comida daqui não presta. Eu quero aquilo que realmente vai me alimentar. Eu quero aquilo que realmente vai me sustentar, porque a comida terrena me dá um sustento momentâneo, mas a palavra de Deus, a leitura, vai me trazer algo que é eterno. Então ele entendia, porque, eu não sei se você sabe, né, mas em algumas prisões, quando a pessoa é sentenciada à morte, ela tem direito a um pedido, geralmente esse pedido é o prato de comida favorito dela, né? E Paulo podia pedir qualquer coisa, porque Paulo era cidadão romano. Paulo não estava preso de uma forma ruim. Ele recebia algumas coisas, mas Paulo ele pede o último pedido dele antes da morte é o quê? Livro, pergaminho, porque ele entende que ele vai morrer, mas ele vai morrer aprendendo. Ele vai morrer, mas ele vai morrer estudando, porque o discipulado é um compromisso de obediência radical até a morte. Até a morte eu vou estar aprendendo. Ele está falando, traga-me alguma coisa, Timóteo. Consiga algo melhor para mim, né? Traz livros, né? Um cara que está no corredor da morte e pede livros, é porque vocês sabem que eles alimentam uma alma. É porque vocês sabem que esses livros sustentam. Amém? Se um cara está no corredor da morte, ele repara nisso, é porque ele sabe que os livros alimentam. Eles ajudam a prevenir o ministério light, o qual o discipulado é baseado em impulsos, impressões, intuições e instintos. Entenda que uma vida de leitura e uma vida de estudo vai te ajudar a se prevenir, vai te ajudar a se manter firme contra um ministério light, contra um ministério superficial, contra algo que é pequeno. Amém? Na próxima aula nós vamos continuar aprendendo sobre discipulado. Nós vamos entrar num tópico que também é muito importante, muito interessante. E até a próxima. Acabou o segundo dia? Não, falta um pouco ainda. Só dar uma pausa para o próximo take. Até para poder beber uma água aqui, porque eu estou com a garganta seca. Beleza. Essa garrafa daqui, foi que você está usando? Não. Não tirou a garrafa, não tirou. Ficou a garrafa aí? Ficou. Aqui você tem 40 minutos, hein? Tem 40 minutos? É. Falta mais do que isso? Não, tá bom. Na verdade, até os 30, né? Com essa parada aí. Sei lá, 40 minutos. Mas tá rolando ainda. Mas tá rolando. Se tá, tipo assim, você já terminou o assunto de segunda, aí é o assunto de quarta. Sim. Eu tô quase terminando já do quarto já. Então, Falta só um pouquinho só. Beleza. Aí eu vou finalizar só esse take só. Você tem 30 minutos para finalizar a aula de quarta, então. Tá, beleza. Beleza? Aí a gente vai gravar a segunda semana depois. E tem que lançar essas aulas novas. A hora que você quiser. 30 minutos você tem, a partir da hora que você começar. Aí eu venho pra te avisar, porque senão você vai falar sem gravar. Acaba o cartão de memória. Não esquece do take não. Aí fala comigo e bate mil coisas, porque ele tá batendo primeiro, porque você ganharam também. Fala, aí depois vai só. Tá, beleza. Deixa ele fazer errado. Vai errado, meu.
Take 7, discipulado. Bom, voltando aqui para o assunto que nós estávamos falando, nós vamos continuar aqui com a matéria, né, a respeito de discipulado. E hoje nós vamos entrar num assunto que é muito importante e prioridade para aquilo que nós estamos falando e ensinando. Porque nós vimos, né, que eu estava falando com vocês a respeito do lugar da habitação, falei com vocês a respeito da importância do estudo no discipulado, né? O como é importante você viver uma vida de estudo, uma vida de compromisso, uma vida onde Deus ele é a prioridade para você. E eu quero entrar agora num assunto com vocês que também é fundamental e muito importante para que a gente continue essa matéria. Anote aí, o custo do discipulado, né? Ou o preço do discipulado. Vamos lá. Existe uma frase do Smith Wigglesworth que ele diz que é necessário que estejamos dispostos a pagar qualquer preço, não importa o quanto custa, porque qualquer preço vale o seu sorriso e a sua presença. Eu não sei se vocês conhecem Smith Wigglesworth, mas ele é chamado na história da igreja de apóstolo da fé, né? Um homem que não foi nada mais nada menos do que o homem que ressuscitou 23 pessoas. Exatamente. Ele ressuscitou 23 pessoas e 3 vezes foi a sua esposa. Você imagina como é que esse homem era. Porém, ele antes de se tornar o que ele era um homem muito rebelde, um homem totalmente que fugia dos padrões da palavra, fugia daquilo que Deus tinha para ele. A sua esposa era uma cristã devota, uma cristã fiel, obediente, totalmente aliançada, né, com a palavra, totalmente aliançada com uma vida cristã. E você percebe que Smith ele se converte com um testemunho, né, com a vida prática da sua esposa, porque ele às vezes falava para a sua esposa assim: você não vai para o culto. Ele tentava aprender ela, né, e ela era aquela cristã firme. Ele mesmo falando para ele não ir para o culto, porque às vezes ela chegava tarde. E a esposa do Smith, ela fazia parte daquela época do Exército da Salvação, que era uma companhia cristã que existia que era muito predominante na Europa, naquela época que eles viveram. E ela sempre ia para o culto, mas chegava tarde, e ele ficava meio que revoltado com aquilo. E Smith, teve uma vez que ele falou para ela assim: se você chegar tarde, você vai dormir na rua, né? Você vai dormir fora de casa. E ela chega tarde e ele tranca a casa e ela dorme do lado de fora, sendo que onde eles moram é muito frio, né? É frio mesmo. E ela dorme no frio, fica lá sentada no chão. E no outro dia, quando ele acorda, ele levanta, ele vai abrir a porta, ela meio que acorda assustada, levanta, vira para ele e pergunta: o que você quer de café da manhã? Olha a forma com que essa mulher agia. Claro que eu não estou falando que você vai ter que ser uma pessoa boba e totalmente escrava de alguém, mas olha a sabedoria que essa mulher tinha, porque ela sabia em quem Smith podia ser. Ela sabia o que Smith iria se tornar um dia. E não é à toa que esse testemunho dela faz com que ela levante um dos homens que foram mais importantes para a história, sabe? Um homem que teve uma relevância enorme e é considerado como um apóstolo da fé, né? Então Smith, ele era um homem que ele viveu muitas coisas ruins, ele viveu momentos maus, viveu dias extremos. Porém, quando ele entendeu o que é discipulado, quando ele entendeu que não importa o preço, não importa o custo, porque eu preciso estar disposto, porque qualquer preço e qualquer custo vale o seu sorriso e vale a sua presença. Amém? Cara, quando eu paro para analisar isso, quando eu paro para olhar isso que eu estou falando com vocês, é tão fantástico, porque vocês vão me perguntar: Ian, tem um preço? Tem um custo? Sim, tem preço, tem custo. Mas não foi de graça? Sim, foi de graça. Mas pelo fato de ter sido pela graça, não significa que tenha sido sem custo. E vocês vão entender que existe um custo para o discipulado. Então abram comigo em Lucas capítulo 14, versículo 33, que a partir daqui
é praticamente o ponto-chave de construção que nós vamos continuar fazendo, né, a respeito dessa matéria. Abre comigo Lucas 14, versículo 33. Lucas 14, que diz: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, né? Repare que a Bíblia é bem clara em dizer, assim, qualquer de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, ou você é discípulo, ou você não é discípulo. Ou você renuncia a tudo que você tem, ou você não vive aquilo que Deus quer que você viva. Porque você precisa entender que ou você é ou você não é. É aqui que você prova aquilo que eu falei no começo. Que é possível pessoas estarem na igreja, serem filhos de Deus, serem salvas, mas nunca viverem à altura do que é ser um discípulo. Porque o preço do discipulado se chama renúncia. O preço do discipulado é a renúncia. E Deus está falando aqui que é renunciar tudo. Não é renunciar pela metade, não é renunciar a algumas coisas, é renunciar tudo. Porque aceitar o chamado é uma coisa, agora, vivê-lo é totalmente diferente. É necessário sabedoria e humildade para viver a missão que Deus designou para nós, com coerência. E viver isso não é algo que acontece da noite para o dia. É de extrema importância sermos preparados, buscar maturidade para o ofício, prudência para avaliar nossas condições e não começar algo agora que amanhã eu já vou paralisar, porque não existe atalho para o processo. Eu preciso amadurecer para viver o propósito do discipulado. Não existe, porque aceitar o chamado é uma coisa, às vezes você pode aceitar, agora viver, porque eu falei com vocês que buscar a Deus é uma necessidade, agora conhecer Deus é uma decisão, é a mesma coisa. Aceitar o chamado, ok, agora viver, é necessário processo, é necessário confronto, e é no discipulado que você vai amadurecer para viver o propósito que Deus tem para você. Nós precisamos aprender a renunciar, aprender e a entender que o preço para ser discípulo é renúncia, e não é uma renúncia pela metade, é uma renúncia íntegra, é uma renúncia por completo, é uma renúncia que não tem meio termo, é sim, sim, não, não, ou você é discípulo, ou você não é discípulo. Mas a primeira coisa que a gente precisa renunciar e entender, né, é que nós precisamos renunciar o nosso orgulho, né? Porque não tem como eu permitir que Deus me molde, que eu seja transformado por Deus, se eu ainda vivo um estilo de vida que é orgulhoso, se eu ainda sou uma pessoa orgulhosa, se eu ainda sou uma pessoa que é totalmente dominada pelo orgulho. Porque o discipulado me leva a ser como Jesus, manso e humilde de coração. Mateus 11, lembra? O vinde, né? O descanso. Não somente eu entendo que eu estou carregando algo leve e suave, mas também que eu preciso aprender. Ele fala, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. É nesse lugar do discipulado que você entende isso. E é por isso que eu preciso renunciar ao orgulho, porque Provérbios diz, né, que Deus resiste ao soberbo, porém concede graça a quem? Ao humilde, né? E é por isso que você precisa ter isso como motivação. Porque lá em Jeremias 18, vai contar uma história que é muito conhecida, né? Que vai falar sobre o oleiro. E a Bíblia vai nos dizer que o oleiro, ele molda o barro, né? E molda o barro até o barro da forma, porém o barro que quebra, ele volta a moldar para que depois ele deforma novamente. A grande questão é que o oleiro só pode moldar o barro que for maleável, ou seja, o barro só pode ser moldado se ele for maleável. O oleiro só pode moldar barro que é flexível. O oleiro não molda barro rígido, barro duro. Nós somos o barro, nós somos os vasos de Deus, né? A grande questão que nós precisamos entender é isso. Para Deus nos moldar, a gente precisa ter um coração maleável, um coração flexível. Entender que a minha humildade é que vai fazer com que eu seja transformado, porque o orgulho é uma barreira para a minha transformação. O orgulho é um impedimento para o meu crescimento.
Deus quer que eu cresça em sabedoria, em graça, em conhecimento, em glória, em virtude. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender que eu, como cristão, como filho de Deus, eu necessito ser maleável. Amém? O seu orgulho não vai te levar para lugar nenhum. O discipulado me faz entender que eu preciso ser como Cristo. Eu preciso ser como Jesus. E eu posso ser como Ele. Amém? E o discipulado me leva a ser como Jesus. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso. Você precisa renunciar o seu orgulho. Você precisa renunciar essa vida orgulhosa. Porque discipulado que não tem renúncia, discipulado que não promove relacionamento diário com Deus e com o próximo, ele é fajuto e mentiroso. Pode ser tudo, menos o discipulado bíblico. Porque a principal ênfase do discipulado é promover um relacionamento diário com Deus e com o próximo. Porque se sai disso, foge desse padrão, é fajuto, é mentiroso. Pode ser tudo, menos o discipulado bíblico. Amém? Porque o preço do discipulado é se entregar por completo. Esse é o preço do discipulado. É quando eu me entrego por completo. É quando eu tenho uma vida totalmente dedicada e entregue a Ele. Porque se eu desejo tudo de Deus, eu preciso dar o meu tudo. Eu não posso exigir plenitude se eu não me entrego por completo. Não tem como, porque eu preciso entregar e renunciar tudo que eu tenho, para que no discipulado, numa vida de renúncia, eu viva a plenitude de Deus. Eu não posso exigir que Deus faça por mim se eu não faço também por Ele. O preço do discipulado é se entregar por completo. Se desejamos o tudo, precisamos dar o nosso tudo. Sabe, não podemos exigir plenitude se não nos entregamos por inteiro. Porque o caminho para viver o propósito de Deus se chama renúncia. Sabe, e sempre quando eu estou falando sobre isso, eu gosto de dar exemplo da minha vida, porque para mim viver o que eu vivo hoje, eu tive que encarar momentos difíceis, né? Assim que eu recebi uma palavra para entrar no seminário, para estudar carisma, há 3 anos atrás, Deus, Ele me deu uma palavra. Eu trabalhava num emprego bom, num emprego fixo, e eu tinha um salário bom, e Deus olhou para mim e falou: Ian, você quer viver o que eu tenho para você? Eu falei: quero. E Deus falou comigo: sai do trabalho, larga o trabalho. E eu falei: mas como, Deus? Como que eu vou me sustentar, né? Eu quero fazer o seminário. E Deus falou: ou você vive o que eu tenho para você e você obedece, ou você continua vivendo esse evangelho superficial. Sabe, no momento ali, foi um momento difícil de lidar com as decisões. Mas naquele momento, eu tive que tomar, e eu fui obediente à palavra de Deus. E naquele momento que eu fui obediente, eu sacrifiquei, né? Eu obedeci, eu renunciei. Mas Deus não somente me deu uma palavra, Ele me sustentou com essa palavra. Deus, quando libera uma palavra sobre você, mesmo que você tenha que renunciar coisas, entenda que Deus vai te sustentar por meio de uma palavra que Ele liberou. Porque Isaías 55:10 fala que toda palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia, antes se cumpre naquilo que lhe agrada. Amém? Então, aquilo que sai da boca de Deus vai se cumprir. Aquilo que sai da boca do Senhor vai se cumprir na sua vida. Amém, mas você precisa se entregar, assim como eu tive que me entregar, assim como eu tive que renunciar a muita coisa. Sabe, família criticando, pessoas falando, mas hoje todos conseguem enxergar o fruto daquilo que eu plantei. Hoje você está plantando coisas, hoje você está renunciando coisas que muitas pessoas não podem entender. O discipulado não me faz olhar o agora, ele me faz olhar lá na frente. Porque agora você está renunciando coisas que as pessoas podem olhar e falar: cara, ele é doido. Olha o que ele está deixando de viver. Olha o que ele está abrindo mão. Eu sei as propostas que me fizeram. As propostas que eu tive que receber, porque eu, antes mesmo de ser pastor, antes mesmo de eu entrar na igreja, eu era formado em design, né, e informática, e eu recebi diversas propostas para estudar fora, para estudar nos Estados Unidos, para estudar em outros países, né, e porque eu tenho um tio que mora fora. Mas eu tive que renunciar a muita coisa, porque quando eu entendi a paixão pela qual Deus colocou no meu coração, o quanto eu era apaixonado por vidas, o quanto eu era apaixonado por pessoas,
por viver a vontade, eu tive que renunciar a muita coisa, sabe? E é por isso que se existe um versículo que me sustenta durante esses dias, é Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé, né? É pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós permanecemos, sabe? Existem coisas que você vai precisar renunciar agora. O discipulado vai te fazer renunciar, não acho que não. O discipulado vai cobrar isso de você, ele vai exigir de você uma renúncia, ele vai exigir de você uma vida de entrega, e é por isso que você precisa entender isso, amém? É por isso que você vai precisar compreender mais essas questões. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, a Bíblia vai dizer o seguinte: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Você que está me ouvindo, não sei se você já foi militar ou se você é militar, você sabe que quem vive a vida militar vive uma vida totalmente dedicada ao exército, à aeronáutica, à marinha, né? Você está totalmente submisso e entregue à vontade deles, né? Você tem uma vida dedicada a agradar e a obedecer cada ordem que eles dão, porque se você se desacata, você é preso. Se você diz que não vai trabalhar num dia que você não quer, eles vão na tua casa te buscar, e você é levado preso. Se você desacata, você é preso, porque você tem uma vida que não é mais sua. É uma vida que é totalmente entregue a obedecer à vontade para servir o país que você vive, para servir e representar a nação pela qual você serve. Então, a questão é que se um militar entende que ele não se deixa mais envolver pelos negócios da vida civil, pelos negócios da vida normal, já que ele deseja agradar, repare que todo o contexto do discipulado está em agradar a Deus, está numa conduta de vida onde eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Deus, para que eu possa agradar quem Ele é, para que eu possa satisfazer e gerar alegria e prazer para o coração de Deus. Então eu não vou mais me envolver com os negócios dessa vida, eu não vou mais me envolver com as coisas desse mundo, eu não vou mais me envolver com coisas que são passageiras, eu não vou mais me envolver com coisas que são momentâneas, porque eu entendo que eu estou agradando a Deus, eu estou servindo a um Deus que é poderoso, a um Deus que é suficiente, a um Deus que está acima de tudo, e para mim basta isso. Isso por si só já basta. Porque a questão é, a maioria de nós, você concorda comigo que a maioria de nós não faz o contrário disso? Se ocupa com os negócios da vida civil, com os negócios da vida mundana, e ocasionalmente entra numa vida de discipulado, de renúncia, né, de intimidade, porque está tão ocupada com os negócios do mundo, está tão ocupada com as coisas desse século, está tão ocupada com as coisas do dia a dia, que se esquece de ter tempo para Deus. Ou seja, não tem renúncia, porque dizer que Cristo não vive, porque dizer que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, mas ser da boca para fora é muito fácil. Quer ser discípulo? Eu quero, vocês querem, mas entendam, a renúncia é por completo, são dos seus planos, dos seus sonhos, das suas vontades, para que o teu coração se alinhe com o coração dele, para que você entenda que Isaías 55 é verdadeiro, que os pensamentos de Deus são maiores que os seus, que os caminhos do Pai são maiores que os teus. Sabe, toda vez que você escolhe viver o que você quer, viver a sua vontade, é como se você estivesse inferiorizando o pensamento de Deus, é como se você estivesse rebaixando os pensamentos do Pai. Aquilo que você pensa que é bom, entenda isso, não chega nem um pouco aos pés daquilo que Deus sabe que é bom para você. Não chega. O que Deus tem é maior, o que Deus tem para você é melhor. Porque estar envolvido em um estilo de vida civil tornou-se aceitável. Estar envolvido num estilo de vida mundano tornou-se aceitável. A questão é que eu e você fomos feitos para mais do que isso. Eu e você fomos feitos para mais do que isso. Fomos feitos para coisas maiores, para coisas extraordinárias, para viver realidades e que talvez você nem imagine, mas você foi chamado para viver coisas maiores. Sabe, você foi chamado para isso. Amém? E é por isso que você precisa colocar isso em você.
É por isso que você precisa entender que Deus quer que você entenda que a vontade dele é superior. Não rebaixe os pensamentos de Deus. Não inferiorize os caminhos dele. O que Jesus tem preparado para mim e para você é muito maior. O que ele está tornando disponível é muito maior. Sabe, porque se o que eu prego, se o que eu ensino não instiga você a viver, de nada vale. Se o que eu estou pregando e ensinando, se a minha vida não está gerando algo em você, de nada vale. Teve um dia que eu estava na sala de oração, lá na igreja, e eu estava orando, né, por Deus, eu estava orando pela nação, pelo Brasil, estava orando pela minha vida, pela igreja, porque a nossa igreja está começando ainda. E eu comecei a falar: Pai, eu não quero somente subir num púlpito domingo para preparar um sermão que só vai ter carga informativa e não vai mudar ninguém. Porque se for para subir num culto domingo, sabe, e não mudar ninguém, de nada vale, porque o discipulado não é experimentado no púlpito, o discipulado ele é experimentado no dia a dia. A minha vida pastoral não se resume a um púlpito ao domingo, ela se resume a uma vida diária na semana, de contato intenso, relacionamento com as pessoas que me seguem, com as pessoas que me acompanham. Você precisa entender muito isso. Amém? E perceber que não adianta somente ter a informação, porque você precisa ter vida, porque aquilo que sai da sua boca precisa instigar as pessoas a viverem o que você vive. As pessoas precisam olhar para você e falar: cara, eu quero viver o que ela vive, eu quero ter o que ele tem, eu quero ter o que ela tem, eu quero experimentar o que ele experimenta. A minha pregação, o meu ensino, a minha vida precisa instigar você que está me ouvindo agora. Se o que eu estou falando não instiga você, não ensina você, a sua vida não transmite, não gera nada, não reproduz, de nada vale, nada acontece. Porque a sabedoria do Ian não é o suficiente. As palavras do Ian não é o suficiente. As minhas palavras não mudam ninguém. Agora as palavras de Jesus são o suficiente. As palavras de Cristo no discipulado é o suficiente. Entenda que o que vai mudar você não é o quanto você me ouve, é o quanto de Jesus é o quanto de Jesus eu transmito, porque você está me ouvindo, mas o que eu estou transmitindo é a palavra de Deus. Sabe, não tem a ver somente com ter o tempo com alguém, tem a ver com ter tempo com Cristo, tem a ver com ter uma vida totalmente dedicada a Ele, porque eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso me renunciar mais, eu preciso me abdicar de certas coisas, de certas práticas, de coisas que muitas pessoas não sabem, mas você sabe. Oração não é algo que você deve fazer, oração é algo que você precisa fazer. Nós não oramos por obrigação, nós oramos por necessidade. Nós buscamos aquilo que precisamos, porque a teologia, ela é a fé em busca da compreensão. A teologia, ela é a fé em busca da compreensão. E a espiritualidade, ela é a experiência da fé, daquilo que compreendemos intelectualmente. Assim como a teologia, ela é a fé em busca da compreensão, ser espiritual é a experiência de fé daquilo que eu compreendo intelectualmente. Agora que eu compreendi, eu exerci a fé na teologia para que eu possa buscar a compreensão. Mas agora que eu compreendi, eu preciso transformar essa compreensão em experiência, de fé, de realidade. É isso que me faz ser espiritual. Gálatas 2, em 16, quando Paulo fala que nós não somos justificados pelas nossas obras, mas somos justificados por meio da fé em Cristo, Paulo está depois debatendo com Pedro, porque Pedro, uma hora ele era uma coisa com os judeus e outra coisa com os gentios, né? Quando ele estava com os judeus, ele pregava a circuncisão, quando estava com os gentios, pregava a incircuncisão. Então ele era uma coisa com aquele que convém, né? Ele, com cada pessoa, ele era uma pessoa, eram duas caras. Teve um momento ali e Paulo vem e repreende ele, né? Porque a briga ali pela uma vida externa, né, aparente, legalista, era algo muito forte ainda. E Paulo, junto com Cristo, com o Espírito Santo, estava tentando quebrar aquilo, né? Porque a espiritualidade não é mostrada pelo quanto eu faço. A minha espiritualidade não está ligada às minhas obras. Está em expressar um verdadeiro relacionamento diário com Deus. Ser espiritual não tem a ver com aquilo que você faz. Ser espiritual tem a ver com aquilo que Cristo fez.
tem a ver com descansar nas obras dele, tem a ver com entender que ele é o suficiente, que as palavras dele são o suficiente, tem a ver com entender que sem ele você não seria quem você é hoje. Não precisamos ter apenas um vislumbre de Deus, nós podemos conhecê-lo, sabe? Nós podemos conhecer Deus, nós não precisamos, como 2 Coríntios 3 fala, né, que hoje nós enxergamos como um reflexo obscuro, mas um dia o contemplaremos, né, face a face. Hoje nós podemos ter intimidade com Deus, hoje nós podemos viver, né, uma vida de intimidade, porque nós temos acesso à graça, nós temos acesso a esse ambiente de comunhão, a esse ambiente de intimidade. Os frutos da justificação, né, segundo Romanos 5, são 3, né, que é, lá em Romanos 5, né, abram comigo aí, em Romanos 5, no versículo 1, eu vou abrir aqui rapidinho para vocês lerem comigo. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, que vai dizer o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé à graça, né, a qual hoje estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Os 3 frutos da justificação são paz com Deus, acesso à graça e expectativa da glória. Paz com Deus fala a respeito do passado, acesso à graça fala a respeito do presente, expectativa da glória diz a respeito do futuro. Então, eu quero focar aqui no primeiro fruto da justificação, né? Nós entendemos que nós temos paz com Deus. Por quê? Porque quando eu peco, quando eu falho, eu não perco a paz com Deus. Por quê? Porque a paz com Deus, ela não é um sentimento. A paz com Deus é um status, é uma posição. A paz de Deus, de Filipenses 4, 6, 7, 8, que é um sentimento. Então, quando você peca, quando você erra, quando você falha, você não perde a paz com Deus, que é uma posição, você perde a paz de Deus. É por isso que o salmista, Davi, em Salmo 51, no versículo 10, ele fala, 10, 11, 12, ele fala: devolve-me a alegria da salvação. Porque quando o crente peca, ele não perde a salvação. Quando o crente peca, ele perde a alegria da salvação, da alegria de ser salvo. É isso que ele perde. Amém? Então, nós temos uma posição com Deus, e essa posição não foi conquistada por mérito meu, foi conquistada pelo mérito de Cristo. É por isso que a fé, ela é o meio pelo qual eu sou justificado. Não é a fé que me justifica, a fé é o meio, porque quem me justifica é Cristo. É por isso que a fé não é a causa meritória, a fé é a causa instrumental. É pela fé que eu tenho acesso à graça, é pela fé que eu tenho acesso à justiça, é pela fé que eu fui justificado. Amém? Então é isso que você precisa entender. É isso que Cristo quer que você compreenda, porque quando você vive uma vida de renúncia, você vai viver um relacionamento fiel, sincero, digno. Como eu falei, né, você não precisa apenas ter um vislumbre de Deus, né, porque quando Paulo fala de um reflexo obscuro, porque não sei se você sabe, mas naquela época o espelho não era como é hoje. Naquela época um espelho, ele era tipo um latão polido, ou um bronze bem polido, e quando a pessoa enxergava, até tinha um reflexo, mas não era algo totalmente claro, nítido, era algo um pouco obscuro, né? Era difícil de enxergar. Então, você percebe que não era algo totalmente claro, totalmente nítido. Porém, hoje, né, na graça, nós não temos esse acesso obscuro. Hoje, o caminho está livre. Hebreus 4,16 fala que nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia nos dias de necessidade. Hoje você tem acesso, você tem paz com Deus, essa é a sua posição. O preço é a renúncia. O preço para viver discipulado é renunciar, para que você viva à altura daquilo que Deus tem. Mas compreenda que você pode, né, viver essa vida de renúncia. Você pode estar totalmente enraizado naquilo que Deus quer. Amém? Então permita. E eu quero encerrar essa aula falando sobre isso, né? Porque a gente tem um costume de usar adjetivos, né,
de declarar coisas sobre nós. Nós somos santos, nós somos justos, nós somos filhos, somos mais que vencedores, somos eleitos. Nós temos essa mania, amém? Mas o problema nós damos muitos adjetivos. O que são adjetivos? Adjetivos é quando eu uso uma palavra para caracterizar algo ou alguém, ou seja, aquela pessoa é bonita, aquela pessoa é maravilhosa, aquela pessoa é santa, aquela pessoa é honesta, é sincera, é humilde. Então eu uso uma palavra, um adjetivo que caracteriza algo ou alguém, né? Por exemplo, esse iPad, ele é bom, ele é rápido, essa caneca, ela é resistente. Então eu estou usando uma palavra para caracterizar algo, mas é muito fácil eu somente viver de palavras. Por quê? Eu não somente posso permitir que os adjetivos sejam palavras, porque você precisa permitir que os adjetivos que você declara diariamente se tornem realidade na sua vida, porque você pode falar bonito e continuar sendo superficial e mentiroso. Você pode usar os melhores jargões, as melhores palavras, a melhor eloquência e continuar sendo superficial e mentiroso. Então permita que os adjetivos que você declara se tornem realidade na sua vida. Porque é muito fácil declarar que eu sou justiça de Deus, que eu sou filho, que eu tenho identidade. Mas o problema é que a primeira coisa que o diabo te oferece, você se rende. É muito fácil dizer que eu sou mais que vencedor, mas no meio da dificuldade você se enxerga assim. É muito fácil falar que eu tenho fé, que eu tenho autoridade no nome de Jesus. A questão é que quando o problema vem, quando a dificuldade vem, quando a circunstância vem, você manda embora? Você usa essa autoridade? São apenas adjetivos? São apenas palavras? Ou realmente são realidades na sua vida? O discipulado vai transformar as suas palavras em realidades. Porque o preço é a renúncia. Mas a renúncia vai te tirar da teoria para uma vida prática. A renúncia vai te tirar dos adjetivos para realidades que serão verdadeiras, genuínas, honestas. Vai te tirar de uma vida superficial para viver um relacionamento profundo, diário e intenso com Deus. Amém? Quando te perguntarem quanto custa o reino de Deus, você vai responder: tudo que eu tenho. Quanto custa o reino de Deus? Tudo que você tem. E se perguntarem, mas não é de graça? Você vai responder: é pela graça, um favor imerecido, mas não é sem custo. Eu vou repetir: quanto custa o reino de Deus? Responda: tudo que eu tenho. E se perguntarem, mas não é de graça? Responda: é pela graça, um favor imerecido, mas não é, nunca foi e nunca será sem custo. Porque existe um preço, existe a renúncia. Cristo pagou o preço na cruz por mim e por você, mas eu preciso ter uma vida e um comportamento que seja agradável a Ele. E eu preciso alinhar isso com Deus. E na próxima aula, nós vamos continuar falando a respeito disso e vamos aprender um pouco mais sobre discipulado. Amém? Até a próxima aula.